Olá, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje é um treinamento muito importante que você não pode ficar de fora. Por isso, eu já peço para que você já convide todos os licenciados da iGreen que você conhece para participar desse treinamento. Pessoal, o treinamento ele é de extrema importância. Nós falamos de coisas aqui que realmente podem te levar a vender mais e vender de forma profissional, que é isso que nós precisamos. Então, fazer uma venda realmente consultiva, aonde você explica para o seu cliente tudo que você sabe, aonde você também não perde esse cliente, porque uma coisa é você fazer uma venda que não teve nenhuma importância, uma venda rápida, só querendo vender mesmo, e depois ele não pagar. Não adianta nada, é ruim para o seu score, é ruim realmente para ir para as coisas que você tem trabalhado. Não adianta nada você vender e ele não pagar. Então, esse treinamento é justamente para você vender e ele pagar. Como isso? Sabendo de todas as técnicas, sabendo de como funciona o nosso produto. Conexão Green. Ontem vocês tiveram, né, aí a apresentação com o nosso acionista Eduardo Martins e hoje nós estamos tendo nosso treinamento comigo, Amanda Durante, CEO da iGreen. Então, eu quero que você chame todas as pessoas que você conhece para a gente poder dar início nesse treinamento. E eu conto com o seu apoio aí e a sua participação também, ok? Também quero que você coloque aqui no chat da onde você está falando, de qual estado você está. Temos um novo estado aí, Rio de Janeiro. Quero saber da onde você está falando. Se você está já é novo aqui ou já tem muito tempo na iGreen, quero que você coloque aqui no chat para mim também. Isso mesmo, muito obrigada. E aí pode ir colocando enquanto eu vou dando o treinamento aqui. Então, a gente vai dar início aqui, eu vou transmitir a minha tela. Pessoal, esse treinamento é um treinamento da Conexão Green. A Conexão Green, então, ela é uma das soluções que a iGreen entrega, porque a iGreen ela vem com esse propósito de realmente entregar soluções para o nosso cliente, para ele economizar energia, para ele utilizar uma energia limpa, para ele fazer parte desse mundo sustentável. Então, a Conexão Green é uma das soluções que a iGreen entrega. Como que é essa conexão green? A conexão green ela é uma solução para aqueles que buscam economia de energia, sustentabilidade sem investimento. Então, para caso ele queira investir e economizar aí, né, até 90%, aí são as placas, mas a conexão green é para quem realmente busca essa sustentabilidade sem investimento. E como que ela funciona, né? Quais grupos que a gente consegue atender nessa conexão green? Então a gente atende o grupo B, que são clientes de baixa tensão. Esses clientes não precisam contratar demanda, eles pagam um custo de disponibilidade, que é aquela taxa mínima. Eles também estão na modalidade convencional e a gente trabalha aí com 3 subgrupos: residencial, rural e comercial. Então, são clientes que estão aí são residenciais, residências pequenas, comércios pequenos, imóveis rurais. Então, são esses clientes aí que nós atendemos na Conexão Green. E aí, gente, a gente está sempre melhorando e trazendo melhorias para vocês nesse produto. E para você entender um pouco como funciona, primeiro você precisa saber que nós temos as usinas solares. Então, nós temos as fazendas solares, produzimos a energia lá. Essas são algumas de nossas fazendas: Guardamar, Varginha, Bambuí. Essas são algumas de nossas fazendas. Então, nós temos essa usina, geramos energia lá e entregamos essa energia através da distribuidora do cliente. Aqui, ó, mostra certinho. Então, a gente produz essa energia nas nossas fazendas solares, injeta na rede de distribuição. A rede de distribuição, gente, é a CEMIG, é a Enel, é a Neoenergia, é a Energisa. Então, a gente trabalha com todas, a Equatorial, a gente trabalha então com todas essas distribuidoras. Então, a gente produz e injeta na rede de distribuição e a rede de distribuição que distribui para o nosso cliente. É basicamente como se a gente estivesse usando o fio da distribuidora. Então, a gente tem a energia, mas a gente utiliza o fio da distribuidora para entregar essa energia. Então, é basicamente isso. A gente utiliza esse fio e a distribuidora mesmo que entrega
essa energia para os nossos clientes. E aí, por isso que ele passa a receber ali os dois boletos, um boleto nosso e um boleto da distribuidora. Somando os dois, ele tem o seu desconto garantido. Isso é algo que você pode garantir para o seu cliente. Tem muito cliente, gente, que chega no suporte falando: ah, eu não tive desconto, minha conta ficou mais cara. Primeira coisa que eu quero que você fale, eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te falar agora. Em fevereiro, o valor do quilowatt-hora era 0,74. Fevereiro, certo? Não, isso era janeiro. Janeiro, o valor do quilowatt-hora das distribuidoras era 0,74. Fevereiro alterou para 0,83. Nessa alteração, teve muito cliente que recebeu nossa injeção. Então, qual que é a primeira coisa que ele vai falar? Falou, bom, em janeiro eu tinha uma conta só e paguei 190. Em fevereiro, eu tô com duas contas e tô pagando 220. Na cabeça dele não faz sentido. Ué, Amanda, mas não era para ele ter uma economia? Era, só que acontece que o quilowatt dele aumentou mais de 10 centavos. É muito aumento no quilowatt. E a gente dá o desconto sobre esse quilowatt. Então, pode ser que às vezes ele não tenha essa percepção por causa do aumento do quilowatt que a distribuidora aumentou. Mas ele teve sim. Então, isso é algo que eu preciso que você tenha em plena segurança e garantia. O cliente sempre terá o desconto. Sempre. Nunca o cliente será prejudicado. Então, você precisa deixar claro isso para o seu cliente e ele precisa acreditar nisso. Se você não acredita, ele não vai acreditar. Se você chega no suporte brigando com o nosso pessoal, porque meu cliente está pagando mais caro e agora? Não vai adiantar. Você precisa ter certeza. Põe isso na sua cabeça. Com a iGreen, o cliente nunca vai pagar mais caro. Ponto final. Você pode se confundir, você pode fazer a conta errada, achar que foi um valor, mas ele nunca vai pagar mais caro, ok? Então, só para você entender isso precisa ficar muito claro para você e para o seu cliente. E aí, por que a gente trabalha com esse produto? Qual que é o nosso respaldo na lei? A lei número 14.300, de 6 de janeiro de 2022, instituiu, tô lendo aqui junto com você, instituiu o marco legal na microgeração e mini geração distribuída, o sistema de compensação de energia elétrica e o programa de energia renovável alterou as leis. E essa lei fala o quê? A definição do que nós fazemos, geração compartilhada. É a modalidade caracterizada pela reunião de consumidores. Quem são essas reuniões de consumidores? Os clientes da iGreen, os seus clientes. Por meio de consórcio, é o que o seu cliente assina, cooperativa, o que o seu cliente assina também, e qualquer outro meio, né, que possui realmente para esse fim, que possuem, aí ó, são compostas, esses consórcios cooperativos são compostos por pessoa física ou jurídicas, seus clientes, que possuem unidade consumidora com microgeração ou mini geração distribuída. Qual que é a unidade consumidora? A unidade consumidora que tem a microgeração e a mini geração somos nós. É a nossa fazenda. Isso daqui é uma unidade consumidora com microgeração e mini geração. Então, aqui, com isso, ele atende todas as unidades consumidoras pela mesma distribuidora. Por isso que a gente precisa ter várias usinas. Por isso que no Rio a gente iniciou apenas com aquelas cidades que são atendidas pela Enel e pela Energisa, que é onde estão as nossas usinas, que é onde a gente conseguiu os pareceres. Então, onde está a nossa usina é ali. Ah, por que não pega o Rio todo? Porque eu preciso que seja por distribuidora. O Rio de Janeiro capital é pela Light. Ainda não conseguimos atender. Então, isso só para você entender certinho como que funciona, tá bom? E também estamos totalmente respaldados por lei. E aqui, gente, onde nós atuamos? Pessoal, nós atuamos então hoje em Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Minas Gerais e agora Rio de Janeiro. E como que você então, Amanda, ok, entendi, vocês atuam nesses lugares, entendi o que é Conexão Green e agora eu quero subir uma conta. Como que eu subo uma conta?
Pessoal, presta muita atenção. Meu irmão, Thiago, presidente da empresa, disse que tinha muita gente com dúvida no Rio de como subir uma conta. É muito fácil. Você precisa ter em mãos o quê? Se for lá no Rio, né? Por enquanto, a gente está atendendo apenas pessoa jurídica. Então, o que você precisa ter em mãos da pessoa jurídica? Você precisa ter em mãos dela o contrato social, o cartão CNPJ, a conta e a CNH do titular da conta, o dono da empresa, quem assina por ela. É isso que você precisa ter em mãos: CNH, conta e contrato social. O cartão CNPJ você pega na Receita Federal mesmo, então você consegue ali pegar certinho, tá? Então aqui, gente, como que você vai então conectar esse cliente? Tá com isso em mão? Entra no seu aplicativo, clica em Conexão Green e seleciona o seu estado. Selecionou o seu estado, você vai passar para frente e você vai então colocar essa conta e o CPF do cliente no aplicativo. Então, essa conta precisa ser em PDF, ok? Então, pegou a conta em PDF, salvou no seu celular, salvou a conta em PDF no seu celular. Amanda, e se meu cliente for uma conta, a conta dele ele manda uma imagem? Transforma ela em PDF. Isso no caso de todos os estados, menos Minas, tá? Minas precisa ser o original, porque ele lê sozinho e já gera o contrato automático. Nos outros estados, você pode transformar a imagem em PDF. Como fazer isso? Coloque no Google, como transformar a imagem em PDF. Você vai conseguir lá rapidinho. Então, você vai pegar, então, colocar o CPF do seu cliente, colocar o PDF que você salvou lá, anexar o CPF e vai continuar. Feito o upload dessa conta, você vai passar para uma área onde está pedindo os dados do seu cliente. Lá vai pedir NIRI, lá vai pedir o CNPJ. Isso tudo você encontra no contrato social que você está em mãos do seu cliente. O NIRI está lá no contrato social, no rodapé do contrato social. O CNPJ está lá. O telefone deve ser o telefone de quem vai assinar, de quem paga as contas, ok? Esse deve ser o telefone cadastrado. Então, tudo isso já está lá. E também as informações da conta. As informações da conta, gente, fica na própria conta. Então, lá aparece o número do cliente, número da instalação, lá em cima, no cabeçalho da conta, tem todas as informações que você precisa da conta. E do lado dela, ali embaixo, tem o histórico de consumo que você vai preencher, tá bom? Então, preencheu. Esse contrato vai passar por uma análise da nossa equipe. Analisou, tá tudo certo. Seu cliente vai receber, então, o contrato pelo WhatsApp para ele assinar, tá bom? E aí, coisas que você precisa ficar atento aqui. Ficar atento ao número do celular do seu cliente. Você precisa colocar ele de forma correta, senão o contrato dele não vai chegar para ele. Deve ser um número de WhatsApp, porque vai chegar para ele o contrato. Número fixo não é aceito. E a conta e o documento devem estar legíveis. Não adianta nada, porque depois, no final, você anexa a foto do documento. Não adianta nada ter colocado uma conta muito boa e um documento totalmente legível. Não vai adiantar. Olha aqui um exemplo para você ver. Esse documento número 1 está totalmente ilegível. A pessoa nem cortou aqui, ó, esse scam é do aplicativo que ele usou, ele nem cortou. Então, precisa cortar, precisa estar certinho. Olha, essa aqui já está cortada. Eu consegui enxergar todos os dados do cliente aqui. Já nesse aqui, não. E aí, então, a conta do cliente, ó, essa conta é totalmente legível. Já essa eu consigo ler. Então, isso é para você entender o que é legível e o que é ilegível para nós. E aí, gente, depois que você subiu, você vai passar a acompanhar o seu cliente pelo status do seu cliente. Se ele não tem nenhuma bolinha, é porque o contrato ainda não chegou para ele assinar. Se ele já tem uma bolinha, é porque o contrato já chegou para ele assinar e está aguardando a assinatura dele. Se ele tem 2 bolinhas, é porque o cliente já assinou e aí falta apenas a fornecedora. 3 bolinhas, está todo mundo assinado. Um izinho, gente, é porque o nosso pessoal está falando com você. Ó, você falta enviar seu contrato social. O cliente assinou só um documento dos 3 que tinha para ele assinar. Enfim, tudo. A conta está ilegível. Tudo que eles precisarem, eles vão falar pelo izinho. Ou seja, primeira coisa, você precisa, depois que você cadastra o cliente, sempre estar atento ao i. Segundo, depois que está ativo, a gente ainda comunica com você por esse izinho. Então, você precisa também
estar atento a ele. Ah, mas não dá para eu ficar olhando. Então, atualiza o seu celular lá na sua plataforma, no seu aplicativo, atualiza o seu celular nos seus cadastros, porque sempre quando a gente coloca um izinho, você recebe uma mensagem. Então, se você não está recebendo, o seu celular está desatualizado, ok? Aí, nesse izinho, a gente também coloca que o cliente solicitou o cancelamento, que o sucesso não conseguiu falar com o cliente. Eu vou falar de sucesso aqui também. O sucesso. O que é o sucesso? Gente, o sucesso cliente, ele nasceu para justamente a gente evitar que informações sejam passadas erradas para os clientes, evitar também inadimplência, porque a gente estava tendo muito caso de inadimplência, que é porque o telefone do cliente estava errado, a gente não conseguia falar com o cliente, ou ele falava que não entendeu nada disso. O sucesso do cliente é para nós realmente evitarmos isso. Então, a gente vai ligar para o cliente ou enviar uma mensagem confirmando a conexão. Ó, o senhor, isso vai ser na semana que ele assinou. Então, ó, o senhor assinou na segunda-feira em relação à economia de energia. Então, eles falam tudo isso. Ó, eu queria confirmar que o senhor está ciente que vai receber 2 boletos. Porque, gente, hoje 99% das pessoas que não pagam a conta é porque ela não sabe que viria 2 boletos. Você vai receber 2 boletos, você tem acesso ao iGreen Club, ao cashback, ao sorteio do cruzeiro. E aí, tudo isso, a gente explica tudo para o cliente. Às vezes não deu tempo de você falar do iGreen Club, do cashback, enfim. A gente explica tudo isso para o cliente. A gente entra no portal do cliente junto com ele. E eu vou mostrar também para vocês aqui como que é esse portal do cliente. E aí, gente, depois de 2 tentativas de contato com o cliente e com o licenciado, se não tiver sucesso, o contrato ele é suspenso temporariamente, até que o cliente responda e fala, não, eu estou ciente sim, eu quero fazer. Aí sim, a gente volta o contrato do cliente à ativa. E aí depois, então, que ele assina, deu tudo certo, passou pelo sucesso, explicou tudinho, vai passar o tempo de cada distribuidora, que eu vou falar mais para frente aqui quando eu falar de cada estado, passa o tempo de cada distribuidora. Então aí, depois disso, o cliente passa a receber 2 boletos. Um da distribuidora Enel, lá no caso do Rio, né? Qual que é a outra, gente? Energisa, Semig, enfim, Neoenergia. Ele vai receber um boleto da distribuidora. Esse boleto da distribuidora vai vir com taxa mínima, iluminação pública, impostos e caso ele consuma mais do que nós injetamos. Gente, essa parte do caso ele consumar mais do que nós injetamos é muito importante você reforçar com o seu cliente, porque esses dias eu fiquei no atendimento, eu fico de vez em quando para ver o que os clientes estão falando. E aí, muito cliente chamou, falando, não, mas o cara que me ofereceu que disse que eu ia pagar só as taxas para a CEMIG. A pessoa, gente, não tem noção do que é só as taxas. Muitas vezes, só as taxas, se ele for trifásico, só as taxas pode dar R$ 250. Porque aí vem as taxas, aí vem a iluminação pública de R$ 40, a taxa de 100, mais os impostos que pode dar mais aí uns 20, R$ 30, mais multa caso ele está atrasado. E o excedente, vamos supor que a gente injetou 200, ele consumiu 300, então vem 100 de excedente. E aí? Deu muito mais do que as taxas. Então é bom, por isso que eu estou falando. Você precisa ser aquele vendedor que faz uma venda consultiva. Você não está vendendo apenas um pastel, que é só você falar que você quer de carne, de queijo, de queijo. Tá bom, então, toma, tchau. Não. É uma coisa que o cliente vai ficar para a vida inteira dele com isso. Ele vai ficar a vida inteira, todos os meses, com você. Ele precisa gostar, ele precisa entender. Porque um cliente que não foi explicado para ele isso, quando chega a conta, ele se sente enganado. E uma pessoa que se sente enganada, gente, você pode dar todos os argumentos possíveis para ela. Ela não vai querer ficar. Já aconteceu isso aqui. A gente fala, ela fala, não, realmente, eu acho que é muito bom. Mas eu quero sair porque eu me senti enganada. E aí? Isso é muito ruim para vocês. E para nós também. Então, explique certinho para ele. E aí vem, então, a conta da iGreen, que é a energia injetada com desconto. Somando as duas contas, o cliente vai ver a sua economia, certo? E aqui, gente, só para você ter uma noção, essa taxa mínima que eu falo, é o custo de disponibilidade, que ele é 30 kWh se a pessoa for monofásico,
50 kWh se a pessoa for bifásico e 100 kWh se a pessoa for trifásico. Então, isso aí... Ah, Amanda, como é que eu sei que a pessoa é bifásica, trifásica? Isso aparece lá na conta dele. Comercial bifásico, residencial bifásico. Aparece lá certinho. E aqui é um exemplo, gente, de como que vem a conta com desconto. Aqui, olha, essa conta aqui, por exemplo, ela foi uma conta bem ideal, que a gente chama, que é quando a gente injetou certinho. O cliente consumiu 899, ele é bifásico, então a taxa dele é 50, e a gente injetou 849. É certinho, esse é o boleto ideal. É o que eu disse para você, muitas vezes não vai vir assim, por isso que você deve mencionar o excedente para sua cliente. Porque às vezes pode ser que venha, por exemplo, eu injetei 800. Então, ele vai pagar 99 para a CEMIG. E aí, 99 para ele. Só taxa, quando você fala para mim, vai pagar só as taxas para a CEMIG. Eu penso que pelo menos só a taxa deve ser uns 25 reais. A pessoa não tem noção do que é as taxas da CEMIG dela. Aí vem um boleto de 200 reais para ela. Ela fala, mas eu não ia pagar só as taxas? Entende? Por isso que é bom você mostrar no seu folder. Tem lá mostrando certinho. O que é taxa, o que é isso. Lá fala certinho. E aí, então, gente, a gente injetou esse boleto para esse cliente. Então, olha aqui, ó, aqui está escrito energia compensada e energia injetada. Amanda, o que é isso? A diferença da energia compensada para a energia injetada dá o valor do PIS e COFINS dele, tá? Porque o PIS e COFINS quem cobra é a própria distribuidora. Então, aqui essa diferença. Outra coisa, esse 0,78 aqui não é o valor do quilowatt do cliente. Tem muito cliente e licenciado também já chamou falando: ah, mas olha isso, era para ele ter economizado sobre R$ 667. Que é isso aqui, ó. A pessoa acha que eu vou dar 10% de desconto em cima dos R$ 667. Não vou. Eu dou em cima do desconto com ICMS. Então, aqui, ó, isso eu estou falando aqui no caso de que compensa ICMS, que é no caso do Rio, no caso de Goiás, no caso também de Minas Gerais e Pernambuco. Nos outros casos, a gente não compensa o ICMS, que é Mato Grosso do Sul. Então, aqui, gente, ó, eu vou dar o desconto para ela em cima desse 104 aqui. Então, 104 menos o PIS e COFINS, menos o desconto, entende? Então, é isso que eu vou dar. Não é sobre esse 667. O que você tem que mostrar para a cliente é que aí ela fica na cabeça dela, não, eu ia pagar 667, mas eu estou pagando 700 e tanto com desconto. Ela não ia pagar 667. Quanto que essa cliente iria pagar para a CEMIG se ela não tivesse desconto? Como que você faz essa conta? E essa conta é muito importante para o seu cliente entender. Quanto que ela ia pagar se ela não tivesse iGreen? Ela ia pagar 899, que é o que ela consumiu, vezes o valor do quilowatt dela integral, que é 1,0482, 1,0482, mais a iluminação pública. É a única coisa que está cobrando dela ali. Não tem multa, não tem nada. Mais a iluminação pública. Então, mais 51,28. Dá, então, R$ 993 sem iGreen. É essa conta que você deve fazer para ele. Olha, sem iGreen você ia pagar 993. Com iGreen você está pagando quanto? O boleto da CEMIG que chegou, o boleto da distribuidora que chegou e o boleto da iGreen. Você vai ver que ela sempre teve o desconto de até 15% sobre a energia injetada. O desconto não é sobre a conta inteira, porque eu não dou desconto sobre iluminação pública, nem sobre as taxas. Eu dou sobre a energia injetada, sobre o 849. Certo, gente? E aí, na conta do Mato Grosso, gente, como ainda não compensa o ICMS, aí sim a gente dá o desconto sobre o que está aqui, tá bom? Porque aí é sem o ICMS. O ICMS vem cobrando na conta da Energisa, tá? E aí a gente dá o desconto sobre o valor aqui de R$ 230. A gente dá esse desconto porque o ICMS ela já tá pagando aí para a Energisa, ok? Então aqui, gente, é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que ele não vem mostrando a diferença de um para outro. Tipo, lá na CEMIG ele mostra consumo, o que eu injetei e o que sobrou. Aqui não mostra, que só mostra consumo e o que eu injetei. O que sobrou, o cliente tem que calcular subtraindo um do outro. Então,
356 menos 283 é o que sobrou para ela pagar para a CEMIG, tá bom? E aí, então, mostrando já como que foi o desconto, como que vem uma conta, tudo certinho para você entender. Agora, eu vou mostrar para você como que é a regra de cada estado. Gente, isso é muito importante. Você precisa saber da regra de cada estado. Antes de mostrar a regra de cada estado, o Thiago me lembrou aqui, para eu te mostrar aqui no início, como que você pega uma segunda via no WhatsApp e no portal. No WhatsApp, inclusive, a gente mudou hoje, está em mudança, para pedir com o CPF, tá? Porque deixa eu parar de transmitir aqui. Porque com a instalação a gente viu que os clientes estavam com muita dificuldade, né? Então, a gente está implantando com o CPF, tá bom? Até amanhã já vai estar implantado aí com o CPF. Daí é só entrar no suporte ao cliente, digitar a opção segunda via e então digitar o CPF do cliente e pronto, vai vir todos os boletos. Mas também tem o portal do cliente. No portal do cliente, você consegue pegar tudo isso que eu tô te falando. Eu vou transmitir a tela aqui e vou pegar aqui uma conta do portal do cliente. E eu vou transmitir a tela aqui para você. Aqui. Então, gente, no portal do cliente, você que é licenciado, é só você colocar o seu e-mail lá e vai ter acesso às instalações de todos os seus clientes. Então, eu vou transmitir a tela aqui. Só para você ver. Vou pegar, cadê? Vou pegar aqui mesmo. Só para você ver, aqui, ó, gente. Então, aqui, se você coloca o seu e-mail de licenciado e a sua senha, você já vai aparecer as instalações do seu cliente. Todas as instalações de todos os seus clientes. E aí você pode escolher qual instalação você quer. E aí, quando você entra, tá aqui tudinho, ó. Boleto, 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 boleto. Se o link de indicação do seu cliente, então você pode pegar o link de indicação para o seu cliente, que é o link de indicação do cashback, você pode pegar ele, o seu cliente pode usar esse link de indicação para ele ter o cashback dele, que o cashback, gente, é uma ferramenta maravilhosa. A gente tem vários clientes que já zerou a sua conta com o cashback, tá sobrando até dinheiro para o cliente pagar a conta da CEMIG, assim, realmente muito bom. A gente está fazendo um vídeo de divulgação. Mas, então, o cashback é uma ótima estratégia para você utilizar. E aqui, você viu, pega o link do cashback, ele mesmo faz ali. E aqui tá tudo o que ele precisa. Então, você quer pegar o boleto dele, quer baixar o boleto dele, é só clicar em boleto, que vem o boleto dele certinho. Você pode enviar para ele, caso ele tenha pedido. Aqui já mostra, ó, esse cliente já economizou R$ 154, somando todos os seus boletos. Então, você consegue ver tudo do seu cliente aqui. É muito fácil e prático. Então, gente, não tem desculpa, dá para você fazer certinho para o seu cliente. Você pode pegar lá no nosso WhatsApp, no suporte ao cliente também, pedir a segunda via, colocar o CPF do seu cliente, já vai receber as segundas vias lá. Então, gente, isso é tudo ferramenta para você poder fazer o seu trabalho. Então, ali você consegue ver se seu cliente está devendo, pega os clientes carinha vermelha, vai neles lá no portal do cliente deles, entra, você que é licenciado, Amanda, eu não sou o cliente, eu sou o licenciado. Você, licenciado, tem acesso ao portal do cliente, do seu cliente. Basta colocar o seu e-mail mesmo de licenciado, não é o e-mail do cliente, a sua senha mesmo, e aí você vai conseguir entrar e já vai estar vinculado ao seu e-mail todos os seus clientes, ok? Então, aqui voltando para nossa apresentação, que eu vou apresentar os estados agora. As regras dos estados, voltando aqui, beleza? Então, vamos passar para as regras dos estados. Primeiro estado que nós vamos passar a regra, Minas Gerais. Gente, o estado de Minas Gerais, CEMIG.
Quais são as regras de lá? Primeira coisa, a gente não atende residencial baixa renda. As contas de classe rural e a residencial e comercial, todas as contas hoje, é um mínimo de 100 kWh de consumo, sem a disponibilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer, se o cliente é monofásico, é no mínimo 130. Se o cliente é bifásico, 150. Se o cliente é trifásico, 200, tá bom? A conta deve ser sempre atualizada, então não dá para enviar a conta antiga. E o cliente que possui placas não pode aderir, nem clientes que já têm outra fornecedora. Gente, se o cliente, uma coisa aqui, se o cliente já tem outra fornecedora, a uma dele cancelou, e aí então ele vai fazer conosco agora. Ok, mas aguarda o prazo da fornecedora, aguarda ele ter cancelado e ele vê que não vem mais injeção, porque está acontecendo muito cliente de cancelar com a outra fornecedora continua injetando para ele, a gente injeta também. E aí, gente, uma coisa, seu cliente vai ter que pagar os 2 boletos. Por quê? Ele fez errado. Não pode, você não pode ter 2 fornecedoras. Tem cliente que acha, não, porque eu achei que eu ia ter 20% de desconto. Não, ele vai ter que pagar os 2 boletos, porque as duas injetaram. Qual a CEMIG compensou? Não sei, não tem como provar se foi a minha ou a dele. A CEMIG olhou lá, nessa instalação tem 2.000 kWh, vai ser 2.000. Pode ser que seja 1.000 dele, 1.000 do outro. Mas a CEMIG viu lá, ele vai ter que pagar isso, ok? Ou pode ser que seja só 2.000 meu e nada do outro. E aí, como é que vai fazer? A CEMIG que vai colocar, e se a CEMIG colocou, não tem como a gente saber de quem que é. E aí, na conexão Green para MG, é apenas um documento para assinar que chega no WhatsApp do seu cliente. Assinou, a distribuidora tem um prazo, assinou e depois, por exemplo, o cliente quis cancelar. Como que cancela? A distribuidora em MG ela tem um prazo de 60 dias para tirar da usina. Pode haver alguma cobrança eventual? Pode, porque se 60 dias ainda vai vir boleto durante 2 meses. Se o cliente tiver saldo, vai vir o saldo até ele pagar o saldo e depois mais esses 60 dias. Então, o cancelamento ele só é concluído quando não tiver mais saldo e não tiver mais débitos em atraso. Se tiver débito em atraso, não cancela também. E aí também o prazo para injetar é até 90 dias. Já a Conexão Green, né, Minas Gerais, Energisa, que é ali sul-sudeste, mais embaixo ali, Energisa. A gente não atende residencial baixa renda, a gente atende CPF e CNPJ, então pessoa física e pessoa jurídica. As contas de classe comercial, residencial e industrial é um mínimo de 500 kWh, tá? Então, esse 500 kWh, gente, é para todo mundo. Ah, ele é monofásico, 500, bifásico, 500, trifásico, 500, ok? A gente não atende rural ainda na Energisa MG. E aqui uma coisa também, né, só para mencionar, é que é proibido o consultor assinar pelo cliente, gente. Isso dá cancelamento de licença, bloqueio de bônus, e é crime, denúncia também, tá? Para a polícia. Então, isso realmente não pode, é crime assinar pelo seu cliente. A conta ela deve ser sempre atualizada. É necessário, nesse caso aqui, é necessário o envio do contrato social e o imposto de renda. Em Minas também, se é pessoa jurídica, precisa do imposto de renda também. Do imposto de renda não, perdão, gente, do contrato social. Mas, no caso de ser pessoa jurídica, lá na Energisa de Minas, é necessário o envio do contrato social. E se for pessoa física que tem uma conta maior, CPF, né? De uma conta maior que R$ 1.000, precisa ser enviado o imposto de renda, ok? Então, se é uma conta CPF maior de R$ 1.000, precisa enviar o imposto de renda. Se é menor, não precisa enviar, só enviar a CNH e a conta. E se for pessoa jurídica, enviar ali o contrato social. O desconto ele é fixo em 10% sobre a energia compensada e pode chegar a 12% devido às variações. E a gente atende ali a região sul e sudeste de Minas. Uma coisa muito importante, gente, é que esse aqui é Energisa Sul-Sudeste. E também Energisa Minas Rio pega a área de Minas Gerais também.
Então, são duas coisas diferentes. A Energisa Minas Rio, se você vê escrito aqui na conta do seu cliente, lá no cabeçalho, Energisa Minas Rio, a gente só atende CNPJ. Se você vê escrito Energisa Sul-Sudeste, a gente atende CPF, CNPJ. Isso acontece muito. Porque você vê que é de Minas, você fala, Minas Energisa, atende tudo, CPF, CNPJ. Mas é só Energisa Sul-Sudeste, entendido? Energisa Minas Rio, que é de Minas, atende só CNPJ. É um pouco complicado, mas é assim que funciona. E aí, depois do preenchimento, a fornecedora pede um prazo de 7 dias para fazer uma pré-análise. Depois desse tempo, chega o contrato para o seu cliente assinar. Nós estamos fazendo de tudo para reduzir esse prazo para chegar para o seu cliente assinar o mais rápido possível. O cliente assina aí 3 documentos: o termo, a minuta e a proposta. Se for pessoa física, é só o termo e a minuta. Se for pessoa jurídica, é o termo, a minuta e a proposta. O cancelamento da Energisa Minas é que depois ele pode cancelar, ele tem que dar um aviso prévio de 180 dias. Se o cliente não respeitar o aviso, ele deve pagar o valor de 3 contas com desconto, tá bom? E após a finalização da assinatura, a Energisa está pedindo aí até 90 dias para injetar a energia na conta do seu cliente. Já a Conexão Green Goiás, gente, as regras para a Conexão Green Goiás. Não atendemos baixa renda, a gente não atende rural ainda. As contas de classe residencial e comercial é um mínimo de 300 kWh de consumo. É proibido o consultor assinar pelo cliente, né? Isso vocês já sabem. Lá, Protesto e Serasa não são aceitos, ok? Então, Protesto e Serasa não é aceito lá. Para contas acima de 5 mil, é aceito um Protesto e Serasa de até R$ 500. Mas lá é um pouco mais rígido mesmo. Por quê? Vou explicar mais para frente, mas é porque lá eles trocam a titularidade. Então, é mais rígido mesmo por causa dessa troca de titularidade. A conta fica no nome da fornecedora BC Renováveis. E aí ela não pode correr esse risco, tá? O protesto, não, aqui, o desconto é de 14% sobre a energia para clientes acima de 550 kWh, mas para clientes abaixo de 550 kWh é um desconto de 12%. Foi o que nós conseguimos para a gente conseguir abaixar para 300, que é o que o pessoal de Goiás nos pedia muito. O cliente, então, ele assina 3 documentos, tá? Um é um instrumento particular de locação de equipamento, outro é o termo de adesão e o outro é o termo de aceite operacional e comercial. As regras lá é que depois da finalização, a Enel Equatorial pede um prazo de 180 dias para injeção, o que atrasou por causa dessa troca de Enel para Equatorial, tá bom? Eles trocam a titularidade do seu cliente antes de injetar. Até aí tá 30, 60, é porque é o que eles faziam antes. Mas eles começaram a ver que o melhor é trocar logo antes de injetar. Então, assim, bem perto da injeção, é melhor que troque. Por quê? Para não correr o risco do cliente ficar um tempão tendo que pagar uma conta sem injeção, e aí, às vezes, ele não pagar, e quem vai sair no prejuízo é a ABC Renováveis. Então, quem faz essa troca de titularidade, porque lá eles utilizam isso para fazer a troca, para fazer a injeção, eles precisam fazer a troca de titularidade. Quem faz essa troca de titularidade é a própria fornecedora, não é o cliente. E aí a conta da Enel vai passar a vir no nome da fornecedora. Então ela vai ficar basicamente assim: o cliente vai pagar apenas uma conta, porque a conta da Enel o cliente não vai pagar mais. O cliente não deve mais pagar a conta da Enel porque ela está no nome da fornecedora. Então ele vai receber apenas uma conta da BC Renováveis, né? Que vai vir já com a taxa mínima, porque já vai vir todo o boleto que era para vir na Enel, então a taxa mínima, ação pública, imposto, o excedente e já a energia injetada com desconto. Então vai vir tudo em um boleto só. O cliente, então, ele não paga mais nada para a Enel, todo o valor ele paga no boleto da BC, ok? No boleto da BC já tem tudo. Ele sempre vai ser comunicado por WhatsApp e e-mail também.
E aí, para cancelamento, eles também pedem, né, um prazo de 180 dias para concluir a retirada, e por isso pode ser que haja cobranças eventuais. Então, o cliente precisa respeitar esse prazo, tá bom? Se não respeitar, ele vai ter que ficar pagando durante 180 dias. E aí, o cancelamento é feito através de um distrato, que é enviado no e-mail do cliente, ele deve assinar. Já no Mato Grosso do Sul, gente, Mato Grosso do Sul, a gente atende CNPJ e CPF também, então pessoa física e pessoa jurídica. É muito parecido com a questão da Energisa Minas, porque a gente utiliza o mesmo fornecedor, que é a Reenergisa. Então, é muito parecido as regras, você vai ver. E é o mínimo de 500 kWh para pessoa física e pessoa jurídica, 500, gente, incluindo tudo. Monofásico 500, bifásico 500, trifásico 500. Aqui é necessário o envio do contrato social no suporte. Em Goiás também é necessário o envio do contrato social para o suporte. E é aquela mesma coisa, imposto de renda, para caso o cliente tenha uma conta acima de R$ 1.000. O desconto ele é fixo em 12%, e aí chega a 15% devido à variação de PIS e COFINS. 12% no caso de comercial e rural. Se for residencial, é 10% de economia, tá bom? E após o preenchimento, a fornecedora pede os 7 dias, é basicamente a mesma coisa que Energisa MG, para fazer uma pré-análise. E após esse tempo, chega o contrato para o cliente assinar. E o cliente assina 3 documentos também. Pessoa jurídica assina 3, pessoa física assina 2. Depois, a Energisa pede 120 dias, tá? Lá em MS, para injetar a energia na conta do cliente. E também o mesmo aviso prévio de 180 dias. Já no Rio de Janeiro, Enel, gente, Enel e Energisa no Rio de Janeiro. Enel e Energisa no Rio de Janeiro, primeira coisa, a gente atende apenas CNPJ por enquanto, gente, todo início, vocês já sabem como é. Todos os estados a gente tem aí, a gente mostra para vocês, a gente realmente está lutando por vocês. Todos os estados, você já viu que a gente já conseguiu várias melhorias. Então, aqui, por enquanto, a gente atende CNPJ, a gente atende as classes comercial e industrial, então residencial ainda não atendemos. É um mínimo de 500 kWh para o PJ, inclui tudo, monofásico 500, bifásico 500, trifásico 500. É proibido o consultor assinar pelo cliente, isso dá cancelamento de licença, vocês já sabem. E a conta deve ser sempre atualizada, mesmo que no app esteja outro mês. E é necessário o envio de contrato social no suporte, tá bom? A gente precisa desse contrato social no suporte. O desconto ele é fixo em 10% sobre a energia compensada. Após o preenchimento, a fornecedora pede prazo de 7 dias e também chega aí 3 documentos para assinar: termo, minuta e propósito. No caso de pessoa física, apenas 2. Para cancelar, gente, é a mesma coisa, 180 dias de aviso prévio. E lá no Rio também, para injetar, eles estão pedindo um prazo de 180 dias após a assinatura do contrato. Gente, isso é uma coisa que é muito bom você também deixar claro para o seu cliente. Nossa, Amanda, mas vai demorar demais. Gente, mas não tem concorrente lá. Então, se vai demorar demais, não, isso você vai ver que passa muito rapidinho. E ele já vai estar recebendo. E outra coisa, enquanto a Amanda vai demorar, enquanto isso, ele tem economia no Clube iGreen. Enquanto isso, ele pode ir indicando clientes para ele já receber o cashback quando ele tiver a primeira conta dele. Então, gente, isso é muito importante você saber. Ele já economiza no Clube iGreen, ele já tem um cashback, ele já está fazendo parte de todo o benefício que a iGreen tem. No Clube iGreen, gente, o Clube Desconto iGreen, é só ele entrar no portal do cliente dele, lá ele vai ter acesso a mais de 30 mil estabelecimentos que possuem esse desconto. Então, isso é muito bom mesmo. E aí, no Mato Grosso, gente, como que tá funcionando o Mato Grosso? Primeira coisa, não atende baixa renda, não atende rural. Gente, os condomínios, tá acabando a fase de teste dele. Acredito que agora, na injeção, né, que teve em março, a gente vai ter a resposta completa, porque, como eu disse,
A Energisa aceitou, então a gente ter colocado, a gente não recebeu nenhuma devolutiva disso. Então você pode já ir colocando os condomínios do seu cliente até a gente dar uma resposta realmente assim oficial, tá bom? Então, mas você pode já ir colocando. A gente atende CPF e CNPJ. As contas de classe residencial e comercial é um mínimo de 350 kWh para pessoa física e 500 para pessoa jurídica, então muda. Se é pessoa física, a gente atende 350, se é pessoa jurídica, a gente atende 500. A conta deve ser sempre atualizada, o contrato social deve ser enviado. Nesse caso, não precisa de imposto de renda, só o contrato social mesmo. Se for pessoa física, só a conta e a CNH ou o RG, né? O desconto é fixo em 12%, mas pode chegar a 15% também. E o cliente assina 2 documentos, contrato e a procuração. Deve ficar muito atento a isso. Tem muito cliente que está assinando só um documento, mas o cliente assina 2, tá? Os clientes, gente, qual que é a restrição de crédito lá? Os clientes que têm registro no Serasa ou protesto, que supere 3 vezes o valor da sua conta, eles não conseguem receber o benefício. E as instalações que possuem 2 faturas em aberto lá na distribuidora ou tem algum parcelamento de conta que equivale a 3 vezes o valor da conta também, ele também não consegue fazer parte conosco, tá? A gente precisa dessas restrições até para o bem funcionamento também da parceria. Após a finalização das assinaturas, a Energisa pede 90 dias para injetar e a gente não possui fidelidade, apenas o aviso prévio também dos 180 dias, tá bom? E aí, então, ele pede 180 dias para retirar da usina. Nesse período, pode ser que ainda tenha boletos gerados. E, por fim, Pernambuco. Gente, Pernambuco a gente não atende rural, por enquanto a gente atende apenas CPF. As contas de classe residencial e comercial é um mínimo de 200 kWh, incluído tudo, tá, gente? Então, monofásico 200, bifásico 200, trifásico 200. Aqui, a conta deve ser sempre atualizada e o desconto é fixo em 5%. Amanda, por que que não é mais de 5%? Gente, por enquanto a gente não tem concorrente lá e também isso é o que a região lá nos permite, tá bom? Então, gente, a gente sempre vai aumentar o desconto, sempre vai ver conforme for melhor para você. Mas a gente lembra também do cashback. Esse cliente, como você recebe a comissão de 4% normal sobre ele, ele tem um cashback de 2% sobre o valor da conta que o amigo dele pagar para nós. Isso, gente, é maravilhoso. De 5, ele já passa a ter muito mais desconto. Lembrando que não é 2% a mais na conta dele, né? É 2% sobre o valor que o amigo dele pagou. Então, se ele indica um amigo que tem uma conta de R$ 1.000, ele vai receber 2% sobre os 1.000, que dá R$ 20, né, gente? 2%, que dá R$ 20. Ele vai receber mais R$ 20 de desconto. Pode ser que esse R$ 20 de desconto seja mais do que o próprio 5 que ele tem. Então, gente, fique atento a isso, porque às vezes a conta dele é baixa. Se a conta dele é baixa, esse 2% é mais alto do que o desconto de 5%. Então, pessoal de Pernambuco, todas as regiões, façam cashback. Isso é muito bom para o seu cliente. Falem do clube de benefícios. Porque o cliente, gente, deixa eu te falar um negócio. Vamos supor que ele não pagava, não ia ter desconto nenhum, 0% de desconto, mas eu vou te dar um clube de benefícios e você ainda vai ajudar o meio ambiente. Quem que não ia querer isso? É isso que eu tô falando para vocês. Cara, nossa, você tá entendendo? Eu podia não dar desconto, mas ele tá fazendo parte do clube de benefícios. O que que é o clube de benefícios? Gente, é desconto na Drogazil, é desconto na Netshoes, é desconto na Domino's. O Cinemark, o Cinépolis, né? Acho que é o Cinemark, ele dá mais desconto que a própria meia. Fica mais barato que a meia. Gente, quem não ia querer isso? Nossa, você não vai pagar nada para isso, você vai ter todos esses benefícios, não vai pagar nada para isso e ainda vai ajudar o meio ambiente. Se não tiver desconto, tá valendo. Ah, e se você indicar uns amigos, eu também te dou um desconto por causa disso. Se eu não tivesse desconto, se funcionar só por programa de indicação, já ia ser maravilhoso. Então, gente, você tem que entender isso, que para o seu cliente, gente, é um benefício muito grande, que ele precisa ter entendimento desse benefício antes
mesmo dele assinar. Que depois que ele assinou, chegou as duas contas, ele já ficou confuso. Se você for explicar isso para ele, não, mas ó, calma, não cancela não, porque a gente tem um clube de benefícios. É muito mais difícil, porque ele já tá tritado, já recebeu as suas contas, já não entendeu nada, já achou que pagou mais caro. Entende? Então fale isso no início, porque ele já vai pensando, nossa, olha que beleza, enquanto não vai chegar meu boleto com desconto, eu já posso economizar em tal lugar, eu já posso fazer isso, já posso indicar meus amigos. Isso fica maravilhoso. E lá em Pernambuco, o cliente assina apenas um documento. A Neoenergia pede 120 dias para injeção, inclusive já injetou, né, desde fevereiro, e os clientes de fevereiro vão estar recebendo os boletos agora. Lembrando que os clientes terão prazo, tá, gente? A gente não vai mandar boleto encavalado, não. Seu cliente vai ter prazo, tá bom? E a gente não possui fidelidade lá também, só um aviso prévio de 60 dias para concluir a retirada. Lembrando que não pode ter débito nem saldo. E também pode ser que ainda venha, né? Vem, na verdade, durante 2 meses por causa do cancelamento. E é isso, gente. Aqui foi o treinamento da iGreen Academy. Espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês. Realmente, assim, são coisas mais técnicas que você está aprendendo e pode usar aí no seu dia a dia. Aqui também, mostrando para vocês um pouco do iGreen Club. Então, aqui, ó, você quer economizar ainda mais? Você tem acesso ao iGreen Club, um clube de desconto com mais de 600 mil produtos e serviços. São mais de 30 mil estabelecimentos. Isso é maravilhoso. E também o cashback, que é o que eu estava falando para você. O cliente iGreen é conectar novos clientes e receber uma porcentagem de cashback recorrente para bater na própria conta de energia, tendo a possibilidade de zerar a sua conta. Gente, aqui é uma empresa onde o cliente zera a conta. Então, o responsável licenciado recebe a comissão pela indicação. Ok? Ah, manda onde que aparece esse cliente de cashback? Aparece lá nos seus clientes mesmo, tá bom? Normal. E aí, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado muito claro para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Olha, gente, explique para os clientes. Entre no portal do cliente, seja um vendedor consultivo. Entre no portal do cliente, explique para os seus clientes que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso nesse negócio. É um negócio maravilhoso, você entrega benefício para o seu cliente. E por entregar benefício, deve ser explicado corretamente, você deve mostrar isso para ele. Então, assim, é muito importante, é muito fácil subir uma conta, expliquei tudo lá no início. Muito importante, você sempre veja esse treinamento várias vezes, quantas vezes for preciso, e passe ele também para as pessoas novas que vão entrar. Se você está colocando uma pessoa nova depois desse treinamento ou amanhã, ela vai esperar até terça para ver de novo? Pega a gravação e envia para ela, tá bom? Isso é muito importante. Espero que vocês tenham gostado e tenham aí realmente tido um ótimo treinamento. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou estar respondendo também as dúvidas no Instagram. Obrigada e até a próxima.